Amigo telespectador, telespectadora, participa regularmente, participa sempre aqui da leitura orante da palavra. Voltei, estou aqui outra vez, toda semana. E você também, encontramos-nos. A evangelizar nos aproxima, apesar de tantas distâncias. Estou aqui para a leitura orante desse primeiro domingo do mês de abril. É João 8, 1 a 11. Tempo da Quaresma. São destacados sempre aqueles textos que evidenciam os comportamentos misericordiosos de Jesus. E agora, para esta vez, é o da mulher adúltera, aquele texto também bastante conhecido do Evangelho de João. Vamos lá. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava no templo outra vez. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Belo esse texto, muito bonito. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Este monte é lá em Jerusalém. Jerusalém, sobre um monte, Monte Sião, está edificada a cidade. O outro monte, em frente, é o das Oliveiras. Do templo para o Monte das Oliveiras, 2 quilômetros, talvez nem isso. Provavelmente pernoitou lá. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Templo, lugar de sacrifícios, lugar da palavra a proclamar, lugar das tradições de Israel. Também era o lugar dos julgamentos e dos juízos que se exerciam. Todo o povo vinha a ele sentando-se e ele, sentando-se, ensinava. Por quê? Aqui o detalhe é de sentar-se. Sentar-se, meu irmão, minha irmã, é a atitude do mestre que se põe a apresentar as mais límpidas e genuínas tradições da lei e dos profetas. E Jesus estava a fazer isso.
Conhecemos então a história. Escribas fariseus trouxeram a mulher em flagrante delito de adultério, assim narra aqui esse texto, que aliás nem é um texto originalmente de João, é de Lucas, transposto e inserido no Evangelho de João. Mas esta mulher foi flagrada. O que diz a lei? Praça pública, apedrejamento até a morte. Não é que assim se fazia naquele tempo, cada adultério um apedrejamento. Não. Este grau de punição estava orientado a explicar a gravidade do delito cometido. Se fosse uma mulher casada, a condenação à morte se daria por estrangulamento. Não se fazia isso, mas tinha a lei para indicar ao intérprete o grau de gravidade do delito cometido. Estou a repetir. Nesse caso, era uma jovem, provavelmente, que não se casara, ainda não se casara e fora assim flagrada. Olha a pergunta. Tu o que dizes? Intenção. Enredá-lo em alguma imprecisão jurídico-religiosa para envolver o próprio Senhor em algum, para flagrar o Senhor em algum erro de interpretação e reclamar a punição correspondente a tal erro. Eram hostis. Escrever com o dedo. Jesus se pôs a escrever com o dedo, porque o detalhe do dedo. No Antigo Testamento, se falava do dedo de Deus que atuava como a tomar decisões e apontar decisões divinas. Escrevia não é no chão, escrevia sobre pedras. Escrever sobre pedras. É assim que está escrito originalmente no texto. Era o chão, mas era um chão pétreo, de pedra. No Antigo Testamento se falava muito, especialmente os profetas Jeremias e Ezequiel, coração de pedra, coração de carne. E era Deus que escreveu, fora Deus a escrever as tábuas da lei em pedras. Agora, uma nova lei está a ser escrita, mas não em pedras, mas no coração das pessoas. E é Jesus que o faz. Aquele gesto simbólico provavelmente está a apontar ao leitor que a nova lei que Jesus vem trazer, que é aperfeiçoar, levar mais do que isso, levar à perfeição a antiga, agora não se escreve mais em pedras, mas no coração. Vamos um pouco mais. Eles insistiam. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Aquele silêncio que Jesus silenciou e eles silenciavam. É como se, com aquela frase de Jesus, cada um tomasse consciência de quem é ele. Quer apedrejar, mas é pecador. Quer condenar, mas também é digno de punição se quiserem adotar o critério deles. Foi a tomada de consciência, começou um por um a deixar. A nova justiça não contempla condenações. Eles também não condenaram. Não necessariamente porque se tornaram bons, mas porque a palavra do Senhor os levou a uma revisão. Quase sempre somos tentados a olhar para a mulher com condescendência
e com atitudes de julgamento e de crítica e de condenação àqueles homens. Na realidade, o texto quer agraciar tanto a eles que, pela palavra do Senhor, foram interpelados a uma revisão de si. De homens que queriam condenar, tornaram-se homens que se retiraram, porque, diante as palavras de Jesus, foram desafiados a reinterpretar-se. Começou pelos mais velhos, aqueles que há mais tempo interpretavam a lei segundo uma perspectiva de dureza. Retiraram-se, não necessariamente frustrados, mas necessariamente interpelados a olhar para si próprios. Foi uma graça a eles. Depois, a mulher, Jesus ergueu-se para lhe falar. Mulher. Não tem nome aqui a nossa protagonista. Por que não tem nome? Porque o evangelista não pretende aqui descrever jornalisticamente um fato, mas quer apresentar ao leitor um caminho possível de revisão de si. Aqueles que julgavam, deixem-se olhar pelo Senhor. A mulher é a imagem do povo de Israel, que João usa 4 ou 5 vezes esse termo mulher, que na cultura da época não era apenas para indicar um ser humano do sexo feminino. Não, não é isso. É a imagem do povo de Israel cujo histórico foi de muitas traições a Deus. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu. Começa o caminho outra vez. Na realidade, o evangelista pretende do seu leitor que quem não tropeça, que olhe para os outros com os olhos de Deus. Quem tropeça, que se deixe olhar pelo Senhor misericordioso. O tempo da Quaresma é para isso. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a segunda parte, para a oração propriamente do Evangelho deste domingo. É muito bonito esse texto, mas fazer dele um motivo de oração requer intimidade, quietude, recolhimento. Ponha-se, pois, numa posição que favoreça justamente o recolhimento. Uma posição que nos ajude a olhar para dentro de nós e não ouvir outros rumores, senão a nossa própria interioridade. Os olhos fechados ajudam. Queira respirar lentamente uma primeira vez. Faça-o novamente uma segunda vez. E agora, tente sentir, é preciso que interiorizemo-nos. Tente sentir o seu coração que bate no seu peito. É uma interioridade pulsante. É uma vitalidade que nunca cessou desde o seu nascimento, antes já. Essa é a maravilha que cada um de nós traz
consigo do ponto de vista biológico, mas lá está o coração a bater. E a nossa vida biológica sustenta também uma outra, a razão, os sentimentos, os afetos. Queiramos agora invocar o Espírito Santo, é o segundo passo. Que venha o Espírito de Deus a orar conosco, que nos ajude, o Espírito Santo, a compreender a maravilha da compaixão misericordiosa do Pai, de Deus Pai, revelada por Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo, iluminar nossas mentes, nossa inteligência, nossa capacidade de perceber a verdade revelada por Jesus Cristo. Vamos agora a um novo passo. Vamos revisar, recriar aquelas cenas agora a partir de nós. Foi lá, ou melhor, vamos recriar as cenas a partir do que o próprio texto diz. Estão lá no templo. Muita gente que chega. Em Jerusalém, muita gente que chegava e que partia do templo. Também muito comércio. Culturas e línguas de muitos ambientes e de muitas procedências, de diferentes proveniências. Também câmbios, alimentos, lembranças, animais para os holocaustos no altar principal do templo, ovelhas que chegam, um dinamismo que parecia uma grande praça de muita vitalidade cultural, religiosa e também econômica. Mas num daqueles átrios lá está o Senhor Jesus. Sentou-se, cercado por pessoas que querem ouvi-lo, e ele fala. Certamente o que ele tem a falar lá no templo é uma perspectiva nova acerca do que conhecem de Deus. Um Deus amoroso, Pai amoroso. Fariseus, pessoas que o rejeitam, que dele suspeitam, estão a toda hora a controlar os seus movimentos, os de Jesus. Tente imaginar isso. E lá vem alguns, um grupo, talvez 5 ou 6, com aquele olhar inquisitivo contra uma jovem. Talvez a arrastem, com indelicadeza, com desrespeito, com atitudes ofensivas, com olhares de condenação. Quem sabe até pronunciem palavras chulas para referir-se a ela. E levam até a proximidade, até onde está Jesus. Tente ouvir 2 ou 3 que gesticulam para ele dizendo-lhe: pegamos esta prostituta em adultério. Onde está o homem? Ninguém fala. Ela derrama lágrimas, tem vergonha, aqueles olhares implacáveis. Talvez o Senhor olhe para aqueles todos e comece a escrever um gesto enigmático com o dedo. O dedo, a imagem do dedo de Deus que atua na história e age
e determina os caminhos do mundo, escrevendo uma nova lei, talvez. Eles insistem e o Senhor se levanta e tente olhar para cada um daqueles. O Senhor soberano olha para cada um deles. Quem nunca pecou, lance a primeira pedra. Tente ver aqueles homens, um a olhar para o outro, desaprovando, quem sabe, mas ao mesmo tempo interpelados. É no templo. Tente ver aquele mais velho, já cabelos brancos, barba branca. Deixa as pedras que tem e se retira lentamente. Um olha para ele, outro perplexos, um se afasta depois do outro. Tente olhar para o Senhor a aproximar-se da jovem e ela dele. Deixar-se, deixar que ele se aproxime, não foge, não tem medo, não se sente julgada. Mulher, símbolo do povo de Israel, ninguém te condenou? Não. Quem sabe com que ternura e respeito, eu também. Vai. Este vai não é simplesmente retire-se. Não, não é isso. Este vai quer indicar, retoma o caminho, começa outra vez. Eu não te condeno. Mas agora vamos pôr o nosso nome lá e a nossa história. Talvez não devamos nos colocar na condição daquela mulher, mas pode ser. É bem provável, porém, que tenhamos mais errado em julgar e condenar os outros do que a cometer adultérios ou outras infidelidades. Mas vamos nos colocar lá como um daqueles que quer julgar e apedrejar a mulher, perguntando ao Senhor, e vamos perguntar ao Senhor, o que Ele pensa daquela pessoa que nós queremos condenar. O que o Senhor Jesus pensa daquele pecador ou pecadora que nós julgamos, condenamos, rejeitamos, talvez odiamos. Talvez nunca tenhamos tomado uma pedra material e atirado esta pedra, mas com nossas palavras, com gestos, com comentários, quantas pedradas. E o Senhor talvez queira olhar para mim e dizer: quem nunca errou, comece a condenar. Não faz isso o Senhor porque quer me punir, mas porque está a pedir a mim. Em vez de palavras que dilaceram imagens e pessoas, quem sabe? Olhe para ela. Talvez o Senhor esteja a pedir a mim que eu olhe para aquela pessoa que já apedrejei com olhares ou com palavras. O que o Senhor gostaria? O que me diria Ele ante aquela pessoa que eu não aceito, ou condeno, ou rejeito? O Senhor está a olhar para mim, não porque quer me condenar ou me reprovar. Talvez esteja pedindo a mim olhar para ele, para ela, com os olhares do próprio Jesus Salvador. E o Senhor continua a fixar os olhos para mim e, e repetir:
não atire pedras, mas talvez ele me diga algo mais. Talvez ele queira me falar algo mais acerca daquela pessoa que eu já condenei muitas vezes. O que será que ele me diria? É hora de eu ouvir, é hora da minha oração.